Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe. No nosso vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poder de cura de Jesus, do nosso Mestre. Nós sabemos que nós estamos mergulhados num universo de energia, de fluidos. No início do século XX, se tinha o conceito de matéria como tudo aquilo que tinha peso e ocupava lugar no espaço. Com o avançar das ciências, hoje nós sabemos que matéria nada mais é do que energia. Energia em estados diferentes de vibração. Desde a matéria mais densa, mais condensada, até aquela menos densa, mais quintessenciada. O nosso corpo é energia. O nosso corpo é elétrico. Nós podemos observar, por exemplo, que nós fazemos exame de eletroencefalograma, onde nós percebemos as ondas elétricas do cérebro, eletrocardiograma, para perceber as ondas elétricas do coração, eletroneuromiografia, para ver como estão as nossas ondas elétricas dos nervos, dos músculos. Ou seja, nós somos seres energéticos, vibracionais. E Jesus, com a sua superioridade, com a sua elevação moral, ele dominava os elementos da natureza. Nós sabemos que existem três forças inalienáveis à criatura humana, ao espírito: o pensamento, o sentimento e a vontade. E são essas três forças que de forma conjunta conseguem manipular esse fluido, essa energia que nos envolve e que nos mantém. Sendo Jesus um espírito nobre, um espírito elevado, ele tinha o controle total no pensamento, ele tinha a sublimação do amor nos sentimentos, e ele tinha uma vontade firme e bem direcionada. Ora, sendo perfeitamente equilibrado nos pensamentos, nos sentimentos e na vontade, Jesus manipulava esses fluidos. Através do seu pensamento, ele direcionava. Através do seu sentimento, ele dava qualidade. E através da sua vontade, ele impulsionava. E dessa forma, as curas aconteciam. Nós vamos fazer de uma forma didática, apenas para entendermos essas curas. Curas físicas, curas espirituais e curas morais. Jesus tinha um magnetismo tão abundante que ele conseguia curar estando presente diante do enfermo, como ele também curava à distância. Quantos cegos Jesus curou? Quantos aleijados? Quantos surdos? Quantos mudos ele trouxe de volta à saúde? E quem que esquece, por exemplo, o caso do servo do centurião, que ele curou à distância? Então Jesus, ele tinha essa capacidade de, controlando os elementos, agir sobre eles e utilizá-los para curar as pessoas. Muitas pessoas buscavam Jesus e pediam a ele a cura. E ele dizia: o que você deseja? Senhor, eu quero que o Senhor me cure. E ele perguntava: você acredita que eu posso te curar? Claro, Senhor, que eu acredito. Então fique bom. E a pessoa ficava boa. Ele buscava na pessoa a fé para que fosse o canal dessa cura. E sempre que ele curava, ele dizia: a tua fé te curou. Aquilo que você pedir com fé acontecerá. Então, de forma intencional, ele curava. Mas muitas vezes ele curava sem a intenção de curar.
Por quê? Porque a energia de cura de Jesus, ela transbordava. Vocês lembram do caso da mulher hemorroíça? Que Jesus estava no meio de uma multidão e de repente ele sente uma energia sair dele. E ele pergunta a Pedro: quem me tocou? E Pedro diz: Senhor, o Senhor está no meio da multidão, todos estão te tocando. Pedro, eu senti sair de mim uma virtude, uma energia. E a mulher se apresentou. E ela disse: Senhor, eu acreditava que se eu tocasse na orla da sua túnica, eu ficaria curada. Ou seja, Jesus naquele instante não teve a intenção de curar a mulher, mas a mulher com a fé tocou nele e puxou dele essa energia. Um dínamo de energia de amor e de energia de cura. A fé da mulher trouxe para ela a energia da cura. E Jesus olha para ela e sorri e diz: mulher, a tua fé te curou. Então, em muitas ocasiões, Jesus estava palestrando e durante os seus sermões, as pessoas ficavam curadas. Muitos cegos, muitos surdos, muitos mudos ficavam curados só na presença dele, ouvindo a sua palavra, porque dele as virtudes exalavam, transbordavam dele as energias de cura. Diante das pessoas, ele usava várias formas para curar. Jesus fazia a imposição das mãos, sem tocar, e curava. Jesus tocava nas pessoas e curava. Teve a história de um mudo que Jesus cuspiu na boca do mudo e o mudo voltou a falar. Ele curava com a saliva. O caso de um cego que Jesus cuspiu na terra, pegou a poeira umedecida com a saliva, fez uma lama, passou no olho do cego, pediu para o cego lavar o rosto e depois o cego ficou curado. Então, Jesus, em pouco tempo, atraiu uma multidão, todos desejando a cura, porque ele era e continua sendo o médico das almas. Mas Jesus não apenas curava as enfermidades físicas, ele também curava as enfermidades espirituais. Muitas pessoas naquela época sofriam de influências espirituais. Eram chamados de endemoniados, possuídos. Eram pessoas que sofriam obsessões terríveis. Mas com a presença de Jesus, ele afastava os espíritos perturbadores. E as pessoas retornavam ao seu equilíbrio, curando-se das obsessões. Tendo afastado de si aqueles espíritos pela presença, pela autoridade moral e pelos fluidos que Jesus distribuía. E muitas vezes a gente pensa, ele afastava os espíritos que perseguiam as pessoas. As pessoas ficavam curadas. E esses espíritos? Não tenhamos dúvida que Jesus não estava sozinho. Uma pleiade de servidores espirituais o acompanhava. Jesus estava sempre acompanhado de espíritos iluminados, como seus assessores, como seus trabalhadores, como seus discípulos no plano espiritual, que com certeza socorria esses espíritos que perturbavam. Então Jesus cuidava do perturbado e do perturbador. Jesus cuidava do obsidiado e do obsessor.
Jesus cuidava do infeliz e daquele que infelicitava. Jesus cuidava do perseguido e do perseguidor, porque dele saíam virtudes de amor, virtudes de paz, virtudes de cura. Então Jesus curava as doenças físicas, com toque, com imposição, com a saliva e a terra do chão. Jesus curava à distância. Jesus curava muitas vezes sem a intenção direta, mas as pessoas se aproximavam dele como um sedento se aproxima de um rio, de um oásis, e bebia daquela água e se dessedentava. Os desequilibrados, na presença dele, se equilibravam. Jesus também realizou algumas curas físicas, mas de características especiais. Nós vamos citar 3 delas: a de Lázaro, a do filho da viúva de Naim e a da filha de Jairo. Eles estavam em crise de letargia, morte aparente, e Jesus os trouxe ao equilíbrio e à consciência, fazendo com que eles acordassem. Tanto que quando ele foi levado por Jairo para ver a filha que estava enferma, e chegando lá, aqueles que cuidavam da menina disseram: ela está morta. E Jesus disse: não, ela não está morta. A menina dorme. E ao se aproximar da menina, disse: Talita cum, levanta-te, menina. E a menina levantou. Saindo do estado de letargia, voltando ao convívio dos familiares, e Jesus disse: dê a ela o de beber e o que de comer. E a menina voltou ao convívio dos seus familiares e dos seus amigos. Entretanto, as curas mais impressionantes, maravilhosas que Jesus fez, não foram as curas físicas ou as curas espirituais. Porque ele dizia que o corpo que fora curado iria depois adoecer e morrer. A intenção do Cristo não era curar corpos. A intenção do Cristo era curar almas. Por isso, Jesus curava a alma. E essas foram as curas mais impressionantes. As curas morais. Madalena, por exemplo, que tinha fome e sede de amor, que trazia desequilíbrios e um vazio na alma, encontra em Jesus o lenitivo e o grande caminho onde os seus pés deveriam trilhar, encontrando o equilíbrio, a fé, o amor puro e transformando totalmente a sua vida. Zaqueu, lembram-se dele? Desce, Zaqueu, da árvore. É necessário que eu jante hoje em sua casa. E Zaqueu, que era o coletor de impostos, Zaqueu, que buscava muitas vezes guardar os bens da terra, se sentiu tocado a tal forma de dizer: Senhor, todo aquele que eu lesei eu vou pagar 4 vezes mais. E o que sobrar vou dividir a metade com os pobres. Essa cura da alma. O próprio Mateus, seu discípulo, Levi, em que estava na mesa da coletoria dos impostos, e Jesus disse: vem,
e me segue. Deixa Mamon e escolha Deus. E Mateus deixou de ser coletor de impostos e se transformou no seu discípulo. Pedro, a instabilidade emocional de Pedro, que ora se irritava, era agressivo, em outro momento chorava, arrependido, na sua fragilidade humana, Jesus cura Pedro. Pedro que negou 3 vezes e caiu numa depressão profunda da culpa. E Jesus diz, depois de retornar da morte, conversando com Pedro: você me ama, Pedro, mais do que a estes? Claro, Senhor. Claro que eu te amo. Pedro, você me ama verdadeiramente? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, filho de Jonas, você me ama em verdade? E Pedro já chorando: claro, Senhor. O Senhor sabe tudo, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, levando a cura a Pedro. E Paulo, que ele foi buscar na estrada de Damasco, o maior perseguidor na época do cristianismo nascente, para se transformar no maior difusor dos evangelhos, o maior difusor da boa nova, o maior difusor dos conceitos, do projeto de amor de Jesus. Então, as principais curas de Jesus não foram as curas do corpo. Todos aqueles que ele curou fisicamente, 2000 anos depois, não sobrou pó daqueles corpos. Mas aqueles que Jesus atingiu a alma e se deixaram atingir pelo amor dele, caminham em direção da eternidade, iluminados. A intenção de Jesus não era curar corpos. A intenção de Jesus era, e continua sendo, edificar o reino de Deus nos corações das criaturas. E ele continua curando. Ele continua ativo, porque ele disse: o Pai trabalha e eu também trabalho. Ele continua sendo o nosso pastor, sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Que Jesus nos abençoe.